Glória a Deus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos, carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Roma, capítulo de número 8 e o verso de número 31. Romanos, capítulo de número 8 e o verso de número 31. E eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta nesse texto. Nós vamos meditar nesse texto. Amém? Quem achou, vou ver na NVT, não sei se tem aí essa tradução. Então, Romanos, capítulo de número 8 e o verso de número 31, parte A, que diz assim: que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Amém? O que podemos dizer a respeito de coisas tão maravilhosas? Amém? Eu quero nessa noite, para você que acredita em Deus, para você que já entregou a vida para Jesus, eu quero nessa noite falar de 6 coisas de Deus para a sua vida. Amém? Mas não é coisas qualquer, são coisas maravilhosas. Amém? Então olha para a pessoa que está do seu lado e diz: olha, Deus tem coisas maravilhosas para a sua vida. Você crê de verdade? Amém? Aqueles que servem a Deus sabem que Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, né? Ou seja, tereis dificuldades. Mas nesse texto que o apóstolo Paulo vai escrever para nós, ele vai dizer para nós, Deus ele vai mostrar 6 coisas maravilhosas para a nossa vida. Primeira coisa, se Deus é por nós, quem será contra nós? Você pode repetir comigo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A primeira coisa maravilhosa que eu quero dizer para você nessa noite é que Deus é pela sua vida. Amém? Que Deus é aquele que está lutando pela sua vida. Deus é aquele que disse: olha, nessa batalha você não precisa pelejar, você não precisa lutar, porque eu sou pela sua vida. Ou seja, Deus ele luta por nós. Muitas vezes a gente concentra a nossa energia em batalhas que muitas vezes só rouba a nossa força, mas sabendo que Deus ele luta por nós. Por exemplo, se você vê que uma pessoa anda falando mal de você, e aí você pensa: não, eu preciso fazer alguma coisa. Meu irmão, deixa quieto, fica tranquilo, Deus luta por você. Entregue a sua batalha, entregue a sua luta a Deus, deixe as pessoas falarem. Por quê? Porque Ele vai lutar por você. Todas as lutas, todas as batalhas que Israel travou, foi Deus que lutou contra Israel. Quando Israel estava sendo escravizado pelos medianitas, a palavra de Deus ela diz que Deus ele fala com Gideão, e diz para Gideão: Gideão, chama o povo para a batalha. E a palavra de Deus ela diz que Gideão ele convoca as tribos, os homens para a batalha, e comparece 31 mil homens para lutar.
e Deus diz para ele: ó, Gideão, não, você não precisa de todo esse arsenal, você não precisa de toda essa estrutura, separa para mim somente alguns, aqueles que realmente acreditam que eles não precisam lutar, aqueles que realmente acreditam que eles não precisam de força, porque a batalha sou eu que vou lutar por ele. E a Bíblia diz que Gideão, ele chama o povo, e daquele povo de 31 mil sobra 300 pessoas, 300 homens, e a luta que eles vão ter com os midianitas é uma coisa mais interessante. Eles pegam uns cântaros, uns jarros de barro, eles começam a fazer barulho e a quebrar aquele jarro de barro, e Deus, ele acaba vencendo as batalhas para Gideão. Então o que eu quero dizer para você nessa noite: fica tranquilo que Deus está lutando por você. Se o diabo usou pessoas para levantar calúnias sobre a tua vida, se o diabo levantou pessoas para tentar puxar o tapete lá na tua empresa, aonde você está, fica tranquilo que Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, então a primeira coisa, Deus é por nós. Amém? A segunda coisa está no versículo de número 33, ou melhor, no versículo de número 34, ele diz: ninguém, pois Cristo já morreu e ressuscitou, e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. A segunda coisa que eu quero falar para você é que já não existe mais condenação nenhuma sobre a tua vida. Vou repetir para você: não existe mais condenação nenhuma sobre a tua vida. Diferente do que muitos pastores e pregadores acreditam, eu não acredito que o diabo vai ter acesso ao céu de novo para estar acusando você diante de Deus, porque ele já sabe que você foi justificado diante de Deus pelo sangue de Jesus ali na cruz do Calvário. Aquele texto que o pessoal usa de Jó. Você sabe qual foi o primeiro livro que foi escrito, irmão? Quem sabe qual foi o primeiro livro que foi escrito? Pô, já falei, né? Não foi o de Gênesis, irmão, foi o de Jó. Jó é o livro mais antigo. Todo mundo acha que foi Gênesis, mas foi o de Jó. Naquela época, sim. Mas depois que Cristo nos justificou, nós nos tornamos justos. Então o diabo, ele não pode nos condenar mais. E tem pessoas que se acham que eles não se acham dignos daquilo que Deus tem para a vida deles, e toda vez que Deus vai abençoar a vida deles, eles dão um jeito de se sabotar, eles dão um jeito de não acreditar que Deus já pagou por ele todo o pecado, e que ele merece aquilo que Deus tem para a vida dele. Tem pessoas que acham que ele não merece ser feliz pela vida no passado que eles tiveram. Meu irmão, se a minha felicidade tivesse no tipo de vida que eu tinha no passado, eu estava frito. Mas graças a Deus, porque a palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então a segunda coisa que eu quero falar para você é que não existe nenhuma condenação, porque Deus, Jesus Cristo, Ele intercede por nós. Então não sabote a sua bênção, não sabote aquilo que Deus tem para a sua vida, porque não tem nenhuma condenação para a sua vida. Mas pastor, eu não consigo ser, eu não mereço ser feliz. Tem gente que é assim. Eu lembro que quando nós fomos morar lá em Vargem Grande do Sul, nós morávamos aqui no Santo Antônio, quando o bairro estava começando.
né? E quando a gente foi morar, e na segunda casa que fomos alugar, quando a gente foi, era um sobrado para a gente morar, eu e a minha esposa, nós conversando, e a gente falava assim: nós não somos dignos de morar aqui. Qual que era o pensamento que existia dentro de mim? Era o pensamento que eu não sou digno das bênçãos de Deus. A gente morava numa casa pequena, né, numa dificuldade danada, e quando a gente foi para aquele sobrado, 4 quartos, tinha os quartos das meninas, tinha um escritório para mim, uma coisa assim, maravilhosa, era um bairro assim, para a cidade, era um bairro assim, que onde moravam os magnatas. E quando a gente olhou lá, que foi lavar a casa, que a gente assinou o contrato, foi lavar a casa, a conversa nossa era tipo: nós não somos dignos de morar aqui. Mas isso era uma limitação que o diabo estava fazendo na nossa vida, e muitas vezes você não consegue desfrutar aquilo que Deus tem para a tua vida, porque você acha que você não merece, ou pela vida que você teve no passado, ou por essa vida que você está tendo agora. Mas eu quero dizer para você que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Muitas vezes existe uma limitação que nos impede de desfrutar da bênção de Deus, e é coisa simples. Toda vez que eu passava lá no Starbucks, né, eu não entrava lá, eu falava assim: não, eu não sou digno de entrar nesse negócio lá. Aí quando eu ia tomar um milkshake, onde eu ia? No Chiquinho. Quem vai no Chiquinho aí? Eu ia no Chiquinho, mas eu falava assim: não, eu não sou digno de entrar. Aí um dia eu dei, tipo assim, se eu entrar lá, eu não sei nem o que pedir naquele negócio lá, café gelado, eu não sei como é que. E aí eu passava todo dia, eu ensaiava entrar no Starbucks, não entrava. Aí eu ia parar no Chiquinho. É igual alguns de vocês aí, toda eletrodoméstico que vai tipo, comprar, roda a cidade inteira, mas sempre compra no Magazine Luiza ou na Casa Bahia. É assim ou não? É uma limitação. Não posso entrar aqui porque isso aqui só quem entra é o povo que mora no Alphaville, no Cambuí. Então eu passava todo dia, olhava para o Starbucks, falava assim: não é o meu lugar. Meu lugar é no Chiquinho. Nada contra o Chiquinho, irmão. Aí eu voltava. Mas um dia eu cheguei lá, eu e a Sueli. Eu estava passando, eu falei: sério, vamos entrar aqui? Eu não sei o que pedir, mas vamos entrar aqui. Aí nós entramos. Aí eu pedi um milkshake também, com café. Aí eu fui pagar. Não, aí nós sentamos. Aí você sabe, né? Nunca tem entrado Starbucks. Foto, pá. Do copo. E tirava foto do copo. E o copo a gente levou para casa. Não sei se está lá em casa ainda, mas levou o copo para casa. E foto do copo. E estamos no Starbucks e tal. Aí eu fui pagar. Quando eu olhei, era o mesmo preço de um milkshake no Chiquinho. Ou seja, nós colocamos a nossa limitação, porque o diabo diz que nós não somos dignos daquilo que Deus tem para a nossa vida, daquilo que Deus tem para cada um de nós. Aí a gente, por exemplo, eu assim, de verdade, eu não gosto. Isso é uma coisa particular minha. Não gosto do iPhone, da Apple. Não gosto. Não é porque é do pecado, que morderam a maçã, não tem nada a ver. Podia ser um perapéde, né? Mas assim, a gente olha e fala assim: mas o celular que eu uso, que eu gosto, de verdade, gente, vocês vão zoar eu. Xiaomi. Cara, 2 semanas atrás eu fui ver, para mim comprar trocar o meu, quase, o mais novo, quase o mesmo preço de um iPhone. Mas no meu caso, a questão é porque eu não gosto do iPhone. Tudo que você vai pôr lá tem que pagar. E eu gosto da cor free, sabe? De graça. Mas muitas vezes a gente diz assim: cara, eu não posso porque é coisa de rico, é coisa não sei do que. Nós colocamos limitações
para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. O diabo diz: você não pode porque você é pecador, você não pode porque o seu lugar é aqui, o seu lugar é no meio dos escravos, o seu lugar é isso e aquilo, mas a palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem nos condenará? Ele diz: ninguém, pois Jesus Cristo morreu, ressuscitou, e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. Então eu canto para você, eu cito para você o refrão daquele louvor que é profético para a tua vida: tudo direito nosso é nossa herança, então nenhuma condenação há. Deus já pagou o preço por você. Eu aprendi uma coisa, irmão. Às vezes, eu estou falando algo aqui para que você possa ter uma vida extraordinária. E para você ter uma vida extraordinária, você precisa mudar o quê? A mente. Tinha uma irmã, toda vez que ela ia no açougue, ela ia lá, estava assim, um exemplo, contra filé, estava R$40. Aí uma carne mais dura lá, estava tipo 35, 37. Na cabeça dela, era assim: contra filé, carne nobre. Então é uma carne de uma pessoa abastada. Aí por causa de R$3, ela comprava uma carne inferior. Porque na cabeça dela, aquele tipo de carne tinha que ser pessoa abastada, pessoa que tivesse dinheiro. Ela se limitava a comer algo inferior, porque ela acreditava que ela não era digna daquilo, por causa de R$3, irmão. A transformação na nossa vida, ela vem a partir do momento que você muda a sua mente. Por isso que o mesmo apóstolo Paulo, ele vai falar no capítulo 12 do próprio livro de transformai-vos pela renovação da sua mente. A palavra de Deus, ela diz que Deus, ele colocou o melhor, sabe, nessa terra para os filhos dele, mas os filhos dele se acham inferior aos filhos que não são dele, e aí vive uma vida de segunda classe, irmão. Eu nunca consegui entender, não vou falar o nome da irmã, uma irmã que tinha na nossa igreja, que ela andava com um galão de 5 litros de gasolina no porta-mala, esperando o carro acabar a gasolina. Eu não entendi, nunca entendi isso, para poder colocar. Tipo assim, na cabeça dela, isso era um jeito dela prevenir, se ela ficar, tipo, na mão, vai que o combustível acaba, eu tenho 5 litros de galão atrás. Mas qual é a diferença que vai fazer? 5 litros de galão no porta-mala ou dentro do tanque? Nenhuma, vai andar mais do mesmo jeito. Mas onde que estava o problema dela? Na limitação. Você está me entendendo, irmão? Então aprenda a desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para a tua vida, porque nenhuma condenação há. Quem nos condenará? Amém? Terceira coisa maravilhosa: não existe nada, repita comigo, nada, que nos separe do amor de Cristo. Olha o que diz o verso 35: quem nos separará do amor de Cristo? Será as aflições? Será a calamidade? Será as perseguições? Será a miséria, perigo ou ameaça? Paulo está dizendo: nada pode nos separar
de Cristo. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela diz que Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. Meu irmão, diga para mim, qual é o amor maior do que esse? Me diga para mim, qual é o maior amor do que esse, de alguém morrer por nossa causa, sendo nós pecadores e sem merecimento. Então não é a dificuldade, não é a prova que você passa na sua casa, não é a batalha que você passa lá no emprego, sabe por quê? Porque o amor de Deus, ele é derramado sobre a nossa vida, e nada pode nos separar do amor de Jesus. Quando eu entendo esse amor de Jesus, nada me separa. Jesus Cristo certa vez disse: olha, não tema ao homem, que só pode matar o corpo, mas não pode fazer mais nada com a alma. Mas tema aquele que está no céu, que pode lançar tanto o corpo como a alma no inferno. Então, meu amado, fica tranquilo, Deus te ama. Essa é a minha garantia. E quando eu vejo que Deus, sabe, quando a gente ama alguém, né, a gente pensa nele ou nela 24 horas por dia. Você lembra quem lembra daquele telefone antigo? Você ligava para a namorada. Algumas pessoas riram aí e entregaram a idade. Aí você ficava à noite lá e a mãe: desliga o telefone, menino. Não, só um pouquinho. Aí você ficava lá: desliga você. Desliga você. Desliga você. E aí esse negócio de desliga você ficava mais meia hora, mandando desligar. Por quê? E aí quando a gente desligava, mesmo assim a gente ficava pensando. A gente pensa no dia que ia encontrar a pessoa. Isso é amor. E Deus não é diferente. A Bíblia diz lá no livro de Jeremias, que Deus diz acerca de mim e de você: eu é que sei o pensamento que tenho sobre vós. Você já imaginou, irmão? Às vezes você acha que o nosso Deus é ausente. Agora, você acha que Deus não te ama, mas a Bíblia diz que Ele pensa a teu respeito. Ele diz: eu é que sei o pensamento que tenho sobre vós. Enquanto você está dormindo, Deus está pensando em você. Enquanto você está trabalhando, Deus está pensando em você. Muitas vezes você nem está pensando em Deus, mas Ele está pensando em você. E o que Ele pensa a meu respeito, pastor? Eu é que sei o pensamento que tenho sobre vós, pensamento de bom e não de mal. Deus pensa em você. Se isso não for amor, irmão, é que eu não sei o resto eu não sei o louvor que a Isa sabe. Se isso não for amor, aí eu não sei, só sei essa parte. Então, é amor. A Bíblia diz: olha, quem nos separará do amor de Cristo? É a aflição? Não, a aflição, a calamidade, a perseguição, a fome, o perigo, tudo isso só serve para quê? Para nos tornar mais fortes. Olha para mim, dá uma olhada aqui na minha gravata aqui, estou quase sufocando aqui, apertando, dá uma olhada aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Você só é quem você é hoje. Você só está em pé como está hoje, sabe por quê? Por causa das aflições, por causa da dificuldade que você passou, e isso te deixou mais forte e preparado. Então, até as dificuldades é o amor de Deus permitindo que a gente cresça. Quem tem filho pequeno aí sabe como que é. A irmã está balançando, já anda? Já, né? Então não ia falar. Mas quem tem filho de colo sabe como que é. A gente, para poder ele crescer, né? A gente deixa ele começar a andar, cair. Aí se suja todo. Aí corre para um lado para o outro, cai. E aí você olha, você deixa. Por que você deixa? Porque você sabe que aquelas quedas vai deixar
a criança mais forte, ela vai andar, vai ter a pisada mais firme. Você deixa ela cair porque você não ama? Não, você deixa ela cair porque você sabe que isso vai ser bom para ela, e é porque você ama a sua criança. Deus é assim na nossa vida. Muitas coisas aconteceram na nossa vida para nos deixar mais forte. Eu quero dizer para vocês, eu não sou a mesma pessoa que eu era no ano passado. Eu nem sou a mesma pessoa que eu era no mês passado. E eu me atrevo a dizer que eu nem sou a mesma pessoa que eu era ontem. Tinha coisas que eu me preocupava tanto. Hoje eu durmo tranquilo. Sabe por quê? Porque as leves e momentâneas tribulação que eu passei, ela se tornou um peso eterno de glória de Deus na minha vida, que me deixa mais forte. Não sou a mesma pessoa que eu era antes, porque com Cristo, cada dia eu estou me tornando mais forte, cada dia eu estou me tornando um gigante em Cristo. Então aprenda uma coisa: quem nos separará do amor de Deus? Amém? Eu já me perdi, eu não sei se é quinto ou quarto, mas vamos lá. Quinta coisa maravilhosa é saber que somos fracos, mas o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. Voltando um pouco no verso de número 26, olha o que diz: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Todos nós somos vasos de barro, todos nós somos suscetíveis a desistir, a cair, a retroceder, a desanimar. Mas a palavra de Deus, ela diz uma coisa maravilhosa: o Espírito Santo, ele nos ajuda em nossas fraquezas. Quando a gente está fraco, é o Espírito Santo que nos levanta. Porque se fosse pelo diabo, ele nos derrubava, pisava em cima de cada um de nós e nos enterraria. Mas sabe, o poder de resiliência, o poder de cair e se levantar, sabe, ele é dado pelo Espírito Santo, porque quando a gente está fraco, a palavra de Deus diz que nós estamos fortes. Porque se o Espírito Santo está em mim, aí eu canto um louvor da criançada, eu canto como o rei Davi, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus está sobre a minha vida, geralmente, quando você fala da figura de Sansão, o que você pensa? Você pensa que Sansão era um Hulk, você pensa que Sansão era um cara foitão assim, igual o seu pastor, cheio de músculo. Mas Sansão era um cara comum, irmão. Tanto ele é um cara comum, que quando o Espírito Santo saiu da vida dele, foi fácil ele ser preso pelos filisteus. Por quê? Porque ele era alguém comum. Mas qual era a diferença? A diferença é que naquele alguém comum, quando entrava o Espírito Santo de Deus com a queixada de jumento, ele matava mais de 500 homens. Quando entrava o Espírito Santo de Deus, ele levava um portão que pesava 500 quilos a 2 quilômetros de distância da cidade de Gaza. Quando entrava o Espírito Santo na vida de Sansão, ele fazia coisas extraordinárias, ele matava um leão. Mas quando o Espírito Santo saía, ele se tornava alguém comum. Por que eu quero falar isso? Porque a palavra de Deus diz que é o Espírito Santo de Deus que nos ajuda na nossa fraqueza. Quando nós estamos fracos, é Ele que nos levanta. É Ele que foi a promessa de Jesus Cristo lá em João capítulo 14. Olha, eu vou para o Pai, mas eu enviarei outro. Essa palavra outro é um
igual ou semelhante da mesma essência que eu. Eu acho que eu ouvi durante essa semana algo que tipo me chamou a atenção. E aí eu fiquei pensando, o que Jesus Cristo disse? Olha, eu quando estou com vocês aqui, andando com vocês, eu não posso entrar dentro de vocês, eu não posso estar dentro de vocês, mas o que vai acontecer? Eu vou para o Pai, e eu vou enviar um outro da mesma essência, semelhante, igual a mim, só que a diferença é que ele vai morar agora dentro de vocês, e isso vai te dar força. Então, meu amado irmão, o Espírito Santo mora dentro de nós. Quando a gente fala, eu tenho Jesus no meu coração, na realidade você está dizendo, eu tenho o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Jesus, que está agora, em vez de morando do meu lado, está morando dentro de mim, e isso me dá fortaleza para vencer todas as nossas dificuldades, para vencer todas as nossas incertezas. Amém? Sexta coisa maravilhosa é entender, e aí vai estar no verso 28, é entender que apesar de acontecer tragédia, apesar de acontecer situações adversas na nossa vida, a sexta coisa é entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pastor, todas. Dificuldade coopera para o bem que ama a Deus? Coopera. A enfermidade coopera para o bem daqueles que amam a Deus? Coopera, nos torna mais forte. Quando é num parente nosso, nos faz orar, nos faz pedir oração pelos irmãos, né? Quando é para a nossa vida, faz que a gente peça que os irmãos orem pela gente. Então todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A história sobre isso é a vida de José. Foi vendido como escravo. Não conseguia entender ainda. Não é porque eu não entendo o que aconteceu que essa coisa não vai cooperar. Sabe por quê, irmão? Aprenda uma coisa. Você está valorizando muito aquilo que o diabo está sussurrando no teu ouvido. Você está achando que o diabo é mais poderoso do que Deus. Você está achando que o diabo é capaz de interromper um plano de Deus na tua vida. E eu quero dizer para você que se Deus tem um plano na tua vida, o inferno, o diabo, as pessoas, o mundo, nada poderá impedir o plano de Deus, o projeto de Deus na tua vida. Só tem alguém que pode impedir o projeto de Deus na tua vida. Quem é? Diga assim, eu. Só eu. O diabo não pode. Olha a história de Jesus. Tudo aquilo que o diabo intentou contra a vida de Jesus, conduzindo Jesus para a cruz, estava levando Jesus para o propósito de Deus para Jesus. O diabo, por exemplo, levantando os fariseus, os romanos, para crucificar Jesus, ele não entendia que ele estava empurrando Jesus para o seu destino. Então, as situações adversas que você passa, ela te empurra, ela te impulsiona, ela te empurra para os planos e o projeto que Deus tem para a tua vida. Pastor, mas eu não consigo enxergar isso na minha vida ainda. Então você tem que crer nisso pela fé. A palavra de Deus em Deuteronômio 28, que as coisas encobertas, elas foram deixadas para o homem, mas as encobertas foram deixadas para Deus. Ou seja, tem coisas que só Deus sabe,
sobre a tua vida. E por que Ele não revela para mim? Porque se Ele revelar para você, você estraga tudo. Você estraga tudo. É igual, por exemplo, não tem graça nenhuma quando você vai fazer uma festa de aniversário surpresa para alguém que sabe o horário, sabe aonde vai ter a festa e até os presentes que vai ganhar. Não tem graça. Então, Jesus, Ele quer te surpreender. É por isso que a Bíblia ela é cheia de dizer, e de repente o Espírito Santo fez isso, e de repente Deus fez isso, e de repente o fulano se levantou. Por quê? Porque Deus Ele quer nos surpreender, e tem muitas coisas na nossa vida que se eu souber, eu estrago. Pastor, estrago? Eu mostro isso na Bíblia para você. Deus disse para Abraão, de ti eu vou fazer uma grande nação. Deus revelou para Abraão, sim ou não? Aí o que Abraão faz? Não espera o tempo de Deus e estraga tudo. Pega a escrava, Agar, faz um filho nela, e é por isso que hoje está aquela bagunça lá em Israel, na luta entre os árabes lá e o povo porque são irmãos brigando, são filho da escrava, de Agar, com o filho de Sara. Os judeus são filhos de Sara e os árabes são filhos da Agar. Deus fez promessa para os dois, mas por causa que Abraão não confiou, ou porque Deus revelou aquele plano para Abraão acabou tentando fazer o negócio dar certo. Você imagina, Deus fala assim, eu vou te promover. Aí você começa lá na firma, começar a dar o toque para o chefe. E aí, aquela promoção? Deus nem trabalhou no coração do chefe, e aquela promoção? E não sei o que, eu preciso ganhar mais. Você acaba estragando, irmão. Por isso que a Bíblia diz que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ou seja, Deus tem um propósito extraordinário para cada um de nós. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Quando eu vim para Campinas, na realidade eu não queria vir para Campinas, eu queria ir para São Paulo. Quando falaram assim, olha, quando falaram assim, a tua irmã está em São Paulo, eu entendi que era São Paulo capital. Eu falei, vou para lá, vou ficar lá, da hora. E aí quando eu cheguei em São Paulo, que me pegaram lá na rodoviária, vim de ônibus, irmão, 36 horas de ônibus, hein? Naquele tempo era terrível, 3 dias de viagem. E aí falaram assim, agora a gente vai levar você lá para Campinas, no interior de São Paulo. Aquilo lá murchou meu coração. Eu falei, o que eu vou fazer no interior? Já vim do interior. O que eu vou fazer no interior? E eu vim beiçudo para cá. Mas hoje eu entendo que se eu tivesse lá, nada do que aconteceu na minha vida teria acontecido. E se Deus tivesse me revelado, talvez tudo isso, talvez eu tivesse estragado tudo. Então eu posso dizer que todas as coisas, elas cooperam realmente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, segundo aquilo que Deus tem para a minha vida, porque foi aqui nessa cidade que eu voltei e casei com a Antônia, foi aqui que eu construí a minha vida, foi aqui que eu fiz seminário, foi aqui que eu aceitei Jesus, foi aqui que eu comecei a pastorear, foi aqui que eu comecei, a evangelizar, é aqui que eu comecei a pregar aqui na 8ª. Então se eu soubesse de tudo isso, eu tinha estragado, mas as coisas estavam indo de acordo como eu não queria. Mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pastor, por que eu fui mandado embora? Você não sabe, irmão? Nem eu não sei, mas creia, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Então quando eu entendo isso, e aí eu vou dar isso de bônus para você nessa noite. O verso 38 diz, e eu estou convencido de que nem a morte, verso 38 do capítulo 8, eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o demônio, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem alturas,
nem profundidades, nada em toda a criação poderá nos separar do amor de Deus que foi revelado em Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é uma promessa para a sua vida. Saiba disso. Paulo diz: tudo isso, todas essas coisas maravilhosas que eu acabei de falar para vocês, elas me convencem que nem a morte, nem os anjos, nem demônio, nem futuro, nem poder, nem altura, nem profundidade, nem criação, nada, mais nada nos separará do amor de Deus revelado em Jesus Cristo. Essas coisas, ela me dá a garantia que nada me separará do amor de Jesus. Eu gostaria que você ficasse de pé. Eu quero orar por você nessa noite. Cadê o ministério de louvor? Se essa palavra falou com você nessa noite, e você entende que realmente Deus tem coisas maravilhosas para a sua vida, coloque a mão no seu coração. Se entrou alguém aqui nessa noite que não entregou a vida para Jesus ainda, você pode entregar a sua vida para Jesus. Você que está nos vendo pelas redes sociais, você que está vendo aqui na igreja, se você quer entregar a sua vida para Jesus, levante a sua mão e eu quero orar por você nessa noite. Você quer dizer: pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus, porque eu sei que Ele tem coisas maravilhosas para a minha vida. Levante a sua mão, eu quero orar por você. Se essa palavra falou contigo, comece a orar. Comece a dizer: Senhor, eu quero coisas, mas eu não quero qualquer coisa. Eu quero coisas maravilhosas na minha vida. Tudo aquilo que tem nesse texto, Pai, eu quero para mim. Faça a oração que o apóstolo Paulo disse lá em Efésios 1:3. Bendito é o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com todas as coisas espirituais na região celestial em Cristo Jesus. Se você quiser sair do seu lugar e vir aqui na frente receber uma oração, o altar também está aberto. Você pode sair do seu lugar. Eu quero orar com você nessa noite. Deixou o esplendor de tua glória. Sai do seu lugar, isso, venha. Ao vir Venha, diga: eu acredito nessas coisas maravilhosas. Estava só e ferido no Gólgota para dar a sua vida por mim. Se isso não for amor, Isso, sai do seu lugar, venha. o oceano secou. As andorinhas não voam mais, se isso não for amor. O céu não é real, tudo perde o valor. Espírito Santo de Deus, Senhor, a tua palavra foi ministrada.
E a tua palavra diz que o Senhor tem coisas maravilhosas para a tua igreja. É eu entender, meu Deus, que a tua palavra é aquela que transforma. Deus, e baseado na tua palavra, Pai, eu quero orar neste momento, Senhor. Senhor, se o inimigo das nossas almas, ele disse, ó Pai, que eu não sou merecedor daquilo que o Senhor tem para nossas vidas, que caia por terra nessa noite todo espírito de inferioridade, que caia por terra nessa noite toda obra do inimigo, ó Pai, que tenta nos puxar para baixo, Pai, que tenta nos colocar no lugar inferior, meu Pai. Mas a tua palavra diz, ó Deus, que nós somos cabeças e não caudas. Então, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, nessa noite, Senhor, eu profetizo cura na tua igreja. Que o Senhor venha tocar, ó Espírito Santo, desde o alto da cabeça, Senhor, até a planta dos pés. Que o Senhor venha, ó Pai, ministrar cura na vida do teu povo, Pai. Que portas de empregos possam ser abertas, Pai. Que famílias possam ser, ó Deus, reconciliadas, Pai. Que casamentos possam ser restaurados. Ah, meu Deus, que o teu amor possa ser derramado sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Senhor, eu creio, ó Deus, que as pessoas que entraram aqui nessa noite, ó Deus, de maneira nenhuma sairão da maneira que entrou, ó Pai. Porque eu acredito, ó Deus, que existe, ó Deus, um mover espiritual aqui nessa noite. Eu acredito, ó Deus, que existe um derramar, ó Deus, do teu amor sobre a tua igreja nessa noite, Pai. Então, em nome de Jesus, ó Deus, eu ministro milagres nessa noite. Eu ministro cura nessa noite, Pai. Eu ministro restauração nessa noite, Pai. Aleluia. Aleluia. Se isso não for amor, se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais, se isso não for amor, o céu não é real. Aleluia. Tudo perde o valor. Será que você pode aplaudir o nome de Jesus? Aleluia. Quando chegar em casa, irmão, pega esse texto, lê de novo, assiste a mensagem de novo, e seja abençoado, e abençoado no nome de Jesus. Amém? Estenda suas mãos. Pai, te louvo nessa noite, te agradeço, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez e vai continuar fazendo na nossa vida, e que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja no nosso coração. Se você crê, diga amém. Deus abençoe sua vida, vai na paz, cumprimenta seu irmão.